podem assistir depois, tá? Sim. A gente tem uma plataforma mesmo, que é o Google Class, onde a gente coloca os trabalhos, as apresentações, e vai ser ótimo, que aí a gente já coloca a sua aula. Isso, perfeito. Fiquem à vontade. Ótimo. Bom, pessoal, então eu sou Silvana, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas, na USP de Ribeirão Preto, com as infecções, especificamente. Eu falo que eu sou uma das poucas professoras do departamento que sou G e O, né? Porque eu trabalho com a infecção pelo HPV e o HIV nas mulheres não grávidas e trabalho com todas as outras infecções que podem ter transmissão vertical. E a toxoplasmose gestacional, ou a toxoplasmose na gravidez, é uma coisa muito interessante. Vocês devem vivenciar isso, porque a gente estuda, 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 mas a gente sempre tem uma dúvida, certo? E isso não são só vocês, mesmo a gente, que eu trabalho já há 20 anos, 25 anos com isso, mudou muito. E eu vou tentar falar para vocês de uma forma mais fácil, mais simples e trazendo algumas mudanças que ocorreram no último ano, tá? Existe no Brasil uma rede brasileira de toxoplasmose, onde fazem parte pediatras, infectologistas, ginecologistas, eu faço parte da rede, e realmente ela tem sido bastante ativa na tentativa de padronizar, porque ainda hoje tem muita coisa que a gente não sabe, tá? Então, eu vou começar falando para vocês. Primeiro, que é uma doença, uma infecção que tem uma soroprevalência muito variável, depende da região que a gente estuda. Eu sou gaúcha, então, por exemplo, lá na região sul, a soroprevalência normalmente é bastante elevada, as cepas que causam a toxoplasmose são mais agressivas. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma das maiores taxas de toxoplasmose ocular do mundo, tá? Isso depende de hábitos alimentares, das condições de higiene e principalmente do grau de infestação dos animais, porque vocês sabem, o hospedeiro definitivo são os felinos, né? Especificamente aqui para nós, os gatos, mas todos os outros podem funcionar como um hospedeiro intermediário, assim como nós, o homem, né? O cão, os pássaros, todos podem funcionar como um hospedeiro intermediário. Quando a gente vai avaliar quem já tem IgG reagente, a imunoglobulina da classe G, que é aquela que nos dá a defesa, nos protege, internacionalmente, vejam a variação da população. Vocês encontram populações que têm só 10% da população que teve contato, até 90% da população que já tem a sorologia reagente para toxoplasmose. O que a gente vem observando nos últimos anos, gente? Quando eu comecei a trabalhar com toxoplasmose, nós tínhamos em torno de 20% de pacientes suscetíveis. O que é isso? Pacientes que nunca tinham entrado em contato com toxoplasma. Nos últimos anos, vem melhorando muito as condições de higiene, vem melhorando o cuidado, a comida processada, congelada, e isso fez com que a gente tivesse menos contato com esse parasita. Então, hoje, mesmo no Brasil, veja, nós já temos em torno só de 40% da população. Aqui em São Paulo, por exemplo, esse estudo é do grupo do Fleury, menos de 20% das pessoas com anticorpos para toxoplasma, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje nós temos que estar preparados para atender um grande número de pessoas suscetíveis para toxoplasmose, pessoas que nunca entraram em contato. E dentre essas pessoas, nós vamos entrar em contato, nós vamos atender gestantes que são suscetíveis e que, consequentemente, podem desenvolver a infecção aguda durante a gestação. Dois grupos nos preocupam pela infecção aguda durante a gestação. O paciente imunodeprimido, que eu não vou abordar aqui, e as gestantes com infecção aguda, ou seja, aquela mulher que era suscetível, IgM e IgG negativos, e ela, durante a gravidez, se expõe ao parasita e adquire a infecção sem ter nenhum anticorpo da classe G circulante no seu organismo. Isso ocorre em 2 a 2,5 por mil, vejam que não é por cento, os dois zerinhos aqui. E o risco de transmissão vertical médio é muito elevado, em torno de 40%. Mas ele difere ao longo da gestação, como eu vou mostrar para vocês, tá?
Chamo a atenção de todos que a toxoplasmose é uma doença de notificação compulsória. Então, feito o diagnóstico de toxoplasmose, tá? Aqui, ó, tanto a gestacional quanto a congênita, deve ser notificada a vigilância epidemiológica, tá? Desde 2016. E aqui, esse estudo foi um estudo muito importante que mostrou, foi realizado, foi uma das primeiras meta-análises, chama SIRCOT, publicado no Lancet em 2007. O que ele mostrou? Que a taxa de transmissão vertical, certo? Nas pacientes que engravidam no primeiro trimestre, ou seja, o risco de uma mãe ter uma infecção aguda e passar para o seu filho, se ela estiver até 12 semanas, varia de 10% a 25%. Mas que à medida que a gestação progride, ela tem um risco que pode chegar até 90% de transmissão vertical. O que é importante? Eu sempre brinco aqui com o residente que a placenta, no início da gestação, ela é barreira, mas no final da gestação, ela é peneira. Passa tudo, a placenta fina, né? Ela fica adelgaçada para o final da gestação. O espaço interviloso também fica mais permeável e, com isso, certo? Há passagem maior de micro-organismos como regra geral. Então, a boa notícia é que quanto mais... Peraí, já não está passando. Tá aqui. Aqui é o mesmo gráfico, né? Só mostrando um pouquinho diferente. A taxa de transmissão no início da gestação mais baixa e uma taxa muito elevada quando vai chegando, ou seja, quando a infecção aguda ocorre no último trimestre. Vejam. Aqui é o seguinte, teve infecção aguda no primeiro trimestre. Não é que ela pegou no primeiro trimestre e vai aumentando o risco de transmissão vertical. Ela pega no primeiro trimestre, 10% a 25% das mães, 1/4 das mães pode ter transmissão vertical. Ela faz a infecção aguda no segundo trimestre até 50%. E ela faz a infecção aguda no terceiro trimestre até 90%. A boa notícia disso é que, apesar da transmissão vertical aumentar com o passar da gestação, o dano, o risco da criança desenvolver lesão, ela vai reduzindo ao final ou para o final da gravidez. Ou seja, o toxoplasma passa menos no início da gestação, mas quando passa, ele é altamente causador de prejuízos ao desenvolvimento do feto. À medida que a gestação progride, ocorrendo a infecção materna, vai passar muito mais toxoplasma, mas o dano que causa ao feto é menor. Então, a gente vê muito bem aqui, ó, a idade da soroconversão, e o que mais nos preocupa é o dano neurológico. Vejam, se a criança adquire, a mãe com infecção aguda e a transmissão vertical, você tem um risco muito maior de dano neurológico grave no início da gestação, e esse risco vai diminuindo à medida que a gestação progride. Ah, Silvana, mas mesmo que ela pegue no terceiro trimestre, que passa o toxoplasma porque é chance alta, o dano é pequeno, o dano é menor do que se fosse no primeiro e no segundo trimestre, tá? Então, apesar de passar muito, a boa notícia é que o dano costuma ser menos grave e geralmente está mais associado à retinocoroidite, tá certo? Bom, não sei o que está acontecendo, que está demorando para passar. O que é importante para nós que vamos atender a nossa gestante? Primeiro, gente, de 70% a 90% das gestantes que adquirem o toxoplasma e fazem uma infecção aguda, vejam, são assintomáticas. Então, eu não tenho um quadro de toxoplasmose aguda que eu faça um diagnóstico clínico em até 90% dessas gestantes. Portanto, eu vou depender de laboratório para fazer o diagnóstico, certo? É aqui que a gente começam as dificuldades. Primeiro, porque a clínica não nos ajuda, normalmente as pacientes são óligo ou assintomáticas, e eu preciso rastrear e saber como, que exame e como que eu interpreto. Então, vamos lá. Quem rastrear, tá? No Brasil, todas as gestantes de acordo com o Ministério da Saúde em 2012, tá? Então, no nosso país, é
aconselhado, é recomendado pelo Ministério o rastreio para toxoplasmose. Isso não é consenso em todos os países do mundo, tá? Existem países que não fazem sistematicamente o rastreio para toxoplasma. O Brasil é recomendação desde 2012. Quando rastrear? Olha, se eu tivesse oportunidade, eu diria para vocês, vamos rastrear no pré-concepcional. O ideal, pessoal, é que a paciente que engravidasse, eu já conhecesse o status sorológico dela para o toxoplasma. Não só para o toxoplasma, né? Para o HIV, para a sífilis, para hepatites, mas isso ainda não é realidade no nosso país, tá? No nosso país, a maioria das mulheres, principalmente do sistema público de saúde, ela chega grávida e normalmente já chega depois do primeiro trimestre, tá? Bom, não sendo possível, ela chegou grávida, você na primeira consulta de pré-natal, o mais precoce possível, faz a primeira sorologia. Isso, se não conseguiu fazer no pré-concepcional, o ideal é que fosse até 16 semanas de gestação. E eu vou justificar um pouquinho mais para frente porque, idealmente, até 16 semanas. Vejam, regra. Eu fiz a sorologia da minha gestante, ela tem anticorpos da classe G positivos e ela tem IgM negativa. Eu vou considerar que essa mulher é imune, né, entre aspas, ou seja, que ela já teve contato prévio, e a nossa orientação é que vocês não repitam mais a sorologia durante a gestação. Essa história de ficar repetindo em pacientes que são imunes gera muita confusão, porque os testes muitas vezes não têm qualidade, fazem detecção de IgMs que não são específicas para toxoplasma, e aí vocês têm mais um estresse para tratar durante a gestação, tá? Então, fez IgG positiva, IgM negativa, considera que essa paciente está protegida para toxoplasma e fim. Mas, se a paciente de vocês for G negativa, não tem anticorpo, e M negativa, essa mulher é aquela mulher suscetível, é aquela mulher que tem risco de adquirir a infecção durante a gestação, 2 a 2,5 por mil que eu falei para vocês, tá? Com isso, essa mulher merece uma intervenção, e essa intervenção é a orientação e a repetição da sorologia. O Ministério, ele fala, pelo menos a cada 3 meses, tá? Se possível, mensal. E eu vou defender aqui mensalmente e vou justificar para vocês. Bom, isso é durante o pré-natal. E no momento do parto? Gente, todas as maternidades precisam fazer a sorologia para toxoplasmose no momento da internação para o parto, nessas duas situações. Se vocês estão conduzindo uma gestante, ela entra em trabalho de parto e ela estava em tratamento para toxoplasmose, vocês têm que pedir IgM-IgG com título para comparar com o exame do recém-nascido. Quando essa criança nasce, ela colhe sorologia e tem que fazer uma comparação entre o título da mãe e o título do recém-nascido. Então, vocês estão conduzindo uma gestante com diagnóstico de toxoplasmose, ela interna por parto, tem que colher sorologia. E o Ministério também orienta que se essa mulher não fez sorologia durante o pré-natal, ou não fez pré-natal, você não conhece a sorologia para dela, ou se ela era uma paciente dessa classe aqui, IgM, IgG negativa, suscetível, nós também devemos repetir no momento do parto, tá? Então, essa é a orientação do rastreio que o Ministério recomenda, tá bom? E como rastrear? O rastreio de toxoplasmose é sorologia, e essa sorologia, o ideal era que o kit que a gente usasse fosse um kit de boa qualidade, tá? Que fizesse a detecção de anticorpos da classe M e da classe G, preferencialmente o mais específicos possíveis para o toxoplasma, certo? Bom, vamos adiante. Para vocês entenderem e ficarem mais firmes nessa interpretação dos exames, eu vou falar um pouquinho do que eu chamo de cinética da resposta humoral. A gente com o Covid, a gente está mais esperto com a imunologia, porque a gente acabou trabalhando, estudando e sabendo um pouquinho mais
dessas IgG, né? Tô IgG positivo depois da vacina, então a gente acabou sabendo. O que caracteriza a nossa resposta imune humoral, que é a produção de anticorpos, quando a gente entra em contato com o toxoplasma? Então, vejam, eu entrei em contato, eu sou suscetível, MG negativa. Eu entrei em contato com o toxoplasma, eu imediatamente, vejam, na primeira semana, eu começo a produzir AM, tá? Sempre numa infecção aguda, é primeiro produzido AM, tá? Aqui, ela vai subir, normalmente ela dura 8 semanas, 12 semanas, uma EGM, e aí ela começa a cair, tá? Ela pode durar anos, essa imunoglobulina da classe M, tá? Mas o que é importante é que vocês olhem o amarelo. Vejam que assim que eu começo a produzir IgM, eu imediatamente, em 1, 2 semanas, eu começo a produção de IgG. Ou seja, eu não tenho, raramente eu encontro uma paciente com infecção aguda que não tem M e G juntos. A não ser que eu pegue aquela infecção super aguda que ela positivou a IgM e eu tenho 1, 2 semanas e aí vai positivar a IgG. É muito importante que vocês saibam isso, porque tem uma situação que vocês vão se deparar na prática que a resposta sorológica vai dizer para vocês se é aguda ou não, tá? Então, vejam, eu já sei, 1 semana depois que eu entrei em contato com o bicho, eu começo a produzir IgM, e 1 semana, no máximo 2 depois que eu produzi IgM, eu já tenho IgG circulante, tá? Então, os anticorpos IgM aparecem 1, 2 semanas pós-infecção, o pico é em 8 semanas, cai mais acentuadamente nos primeiros meses, tá? E o grande problema da IgM é o número de kits comerciais que não são muito adequados e vocês têm falso positivo de IgM. Os anticorpos da classe IgG, eles aparecem 2 semanas pós-infecção, muito perto da IgM, o pico em 2 a 3 meses, com um padrão de queda lento e variável no primeiro ano, a depender da técnica utilizada. Ah, Silvana, e a IgA? O mesmo padrão da IgM, tá? É o mesmo padrão de comportamento da IgE. Ok, gente? Então, vejam. E aquela tal da avidez que a gente ouve falar? Bom, primeira coisa, o teste de avidez é uma sorologia. É a mesma detecção de anticorpos, tanto que, vejam, a avidez é da imunoglobulina G. Não existe avidez de IgM, tá? A avidez é sempre de IgG. Então, o primeiro preceito é que eu só posso pedir avidez se eu pedir para a mulher que é IgG positiva. Eu nunca peço avidez para uma paciente suscetível, eu nunca peço avidez para uma paciente que é IgM só positiva, tá? Eu tenho que ter G. E ele é um método auxiliar que ajuda a datar a infecção. Mas qual que é a autonomia para ele dar para a gente a data dessa infecção? Até 16 semanas. Então, por isso que eu falei lá no início, quando a gente faz o rastreio, que idealmente a sorologia de avidez de IgG deveria ser pedida para as gestações até 16 semanas. Depois de 16 semanas, gente, a avidez não ajuda. Vou mostrar para vocês. E a interpretação, ela depende da gente conhecer essa resposta imune. Quando eu tenho uma infecção aguda, eu já mostrei para vocês que G e M são produzidos muito próximos um do outro. Quando a imunoglobulina G, ela é jovem, ela é recente, ela é muito ávida pelo antígeno, tá? Então, você coloca o soro que tem toxoplasma e vai... desculpa, gente. Ela é pouco ávida pelo antígeno. Então, o que vai acontecer? Ela vai não ter muita ligação com aquele antígeno. Mas, à medida que essa imunoglobulina anda no nosso corpo, ele começa a apresentar vários sítios de ligação para o antígeno. Então, ele é muito ávido pelo antígeno. E quanto que é esse tempo? 16 semanas. Então, a avidez, ela é boa até 16 semanas. Avidez baixa significa que a imunoglobulina é jovem e que a infecção é aguda. Avidez alta significa que esse anticorpo já tem mais tempo e ele é, então, uma infecção mais antiga. Mais antiga quanto? 16 semanas, tá? Então, na prática, o que eu recomendaria para vocês?
que o laboratório, ao detectar um teste de uma paciente grávida que tem IgM e IgG positivos para toxoplasmose, ou ele já reservaria essa amostra, ele não despreza a amostra, porque você vai ter que pedir avidez, e o ideal é que seja na mesma amostra, ou o que a gente faz aqui em Ribeirão. IgM e IgG positiva, na mesma amostra, o laboratório já faz o teste de avidez. É aqui que a gente acertou assim, no Sistema Único de Saúde, uma grávida faz sorologia para toxoplasmose, imediatamente o laboratório já procede o teste de avidez de IgG se IgM e IgG forem positivos naquela amostra, tá? O problema disso é que vai ter gestante que vai fazer isso depois de 16 semanas, e aí nós estamos gastando um dinheiro à toa, mas foi a maneira como nós resolvemos aqui em Ribeirão Preto, tá bom? Vocês entenderam, gente, até aqui? Muito bom, maravilhoso. Eu acho que está bem didático, Silvana, assim, do beabá mesmo, tá ótimo. Bom, aqui é para mostrar para vocês, esse foi o primeiro estudo que teve, um estudo bem robusto, embora o número de pacientes seja pequeno, essas 31 gestantes, elas tinham toxoplasmose aguda, de certeza uma toxoplasmose aguda. E elas foram seguidas com a avidez de IgG por 12 meses. Esse aqui, gente, é o melhor kit de avidez de IgG. Ele chama Vidas, da Biomerrier. Certo? E o que a gente observou? Que vejam, a avidez baixa, ela pode se manter aqui baixa, ó. Lembram? Baixa significa que ela se liga pouco com o antígeno porque ela é jovem, até o 6º mês de gravidez. Depois você já tem uma avidez intermediária e depois, tá? Normalmente 8 meses é que vocês teriam uma avidez mais alta. Então, esse é um problema que nós temos, o teste de avidez, ele tem importantes limitações para fazer o diagnóstico. Quanto ao valor do que é uma avidez alta e baixa, vocês têm que ter o laboratório dando a referência para vocês. Por exemplo, aqui, a avidez baixa é abaixo de 0,25 e a avidez alta, normalmente acima de 0,35. Esse é o limite para esse kit. Mas a gente tem kit que a avidez baixa é 20, que a avidez baixa é 40. Então, eu não tenho um resultado para dizer para vocês assim, olha, essa avidez, vocês têm que considerar esse valor. Vocês têm que ter o valor do kit que deve estar referido no exame que o médico, o laboratório, envia para vocês. Então, vejam só, os valores limites dependem do kit. Então, vamos lá, de 0 até X, vamos botar 20%, 30%, eu considero a avidez baixa e a infecção ocorreu há menos de 16 semanas. Ah, Silvana, mas eu ouvi falar em 12 semanas. O que acontece é o seguinte, 16 semanas é o kit de elevada qualidade, que é o Vidas Biomerrier, mas tem laboratório que compra um kit meia boca. Para melhorar a nossa segurança, o pessoal baixa a idade gestacional para considerar a avidez, e aí baixa para 12 semanas. Isso é um artifício para trazer um pouco mais de segurança, porque se você usar um kit de boa qualidade, é o kit que vai te dizer que a infecção ocorreu há menos de 16 semanas. Então, se eu estou com uma gestante e eu tenho ela fazendo uma idade gestacional precoce, certo? Que é menos que 16 semanas, eu vou conseguir definir bastante coisa não, mas eu vou conseguir fazer uma definição para alguns casos da avidez de IgG. A avidez intermediária é do limite do X até 2X e não nos ajuda em nada. A avidez intermediária não define quando que a infecção aconteceu. E, finalmente, a avidez alta, que vai desses 2X até 100%. E quando eu tenho uma avidez alta, gente, aqui eu tô arrumada. Porque eu falo, avidez alta, a infecção ocorreu há mais que 16 semanas. Então, vamos botar isso na prática. Vejam só. Valor preditivo positivo de avidez alta é 100%. O que eu quero dizer para vocês? Que quando vocês pedirem um teste de avidez e ela for avidez alta, vocês vão dizer que essa paciente teve uma infecção há mais de 4 meses, há mais de 16 semanas. Portanto, se uma gestante com 8 semanas
faz um teste IgM e IgG positiva, você pede o teste de avidez e o teste de avidez vem alto, você diz tranquilamente para ela que ela teve essa infecção antes de engravidar. Há mais de 16 semanas que ela está com 8 semanas. E a gente acaba com esse estresse todo e não fica fazendo exame, intervenção nessa paciente, tá? Então, a avidez alta em gestantes com menos de 16 semanas definem a nossa vida. Essa é a situação em que o teste de avidez ajuda. Ah, Silvana, mas e se ela vier baixa? Eu mostrei para vocês que a taxa de avidez baixa, que foi no gráfico, ela pode permanecer por vários meses. Então, o valor preditivo positivo da avidez baixa não é muito bom, tá? Esse número de alguns indivíduos, em alguns estudos, chegam a 15% a 20%, permanecem com avidez baixa por muito tempo. Então, o que resolve é fazer a avidez antes de 16 semanas e ela dá alta. É isso que vocês têm que saber, tá? Avidez alta, a infecção ocorreu mais de 16 semanas. Avidez baixa, a infecção pode ter ocorrido a menos de 16 semanas, ok? Bom, vamos para a prática. Vamos interpretar a sorologia. Chegou a gestante para vocês, ela já chegou grávida e vocês vão pedir a sorologia. Aí vocês pediram a sorologia, o resultado veio IgG negativa, IgM negativa. Ou seja, essa paciente é suscetível. Essa paciente não teve contato com o toxoplasma. Essa paciente precisa intervenção. Qual intervenção? Orientações higienodietéticas. Recomendo que vocês tenham isso escrito para a paciente, tá? E repetição da sorologia, tá? Que intervalo? Se vocês puderem mensal, se não puderem bimensal e se não der trimestral. Além disso, gente, não pode. E eu vou explicar também por quê. A outra situação é uma situação mais tranquila. IgG é positiva, então eu já sei que essa infecção é mais antiga e que a IgM é negativa. Eu vou dizer, essa paciente teve uma infecção pregressa, ela é imune, ela é pelo menos 6 meses isso, certo? Eu também faço orientações dietéticas, mas eu já falei para não repetir mais a sorologia. Então, nesses dois casos, a gente tem um impresso junto com a Secretaria Municipal de Saúde, em que nós fazemos todas as orientações para a nossa paciente. O que é esse parasita, se ela pega, o que acontece, o que ela precisa evitar, certo? Então, tudo isso vai num papelzinho, ela recebe por escrito, tá? Então, essas duas situações são tranquilas. Agora, nós temos duas situações que são dilemas na gravidez. Quais são elas? A paciente chega ou traz, ou vocês pedem um exame, e ela tem IgG negativa e IgM positiva, ou não sei se vocês já viram, por exemplo, IgM indeterminado. Vejam só, quando eu tenho M positiva, eu sempre tenho que pensar em infecção aguda, tá? Mas eu mostrei para vocês que M é produzida e rapidamente G é produzida. Vocês já sabem disso. Então, eu também tenho que pensar na possibilidade de ser um falso positivo de IgM, tá? Mas como G é negativo e M é positivo, eu sempre penso numa infecção aguda inicial. E a outra possibilidade é, a maioria dos casos, quando G é positivo e M é positivo. E nesse caso, já falei, M positivo, sempre se pensa numa infecção aguda. Gente, só um minutinho que eu tô com uma gestante aqui. Alô, Manu? Tudo bom? Eu tô dando aula? É urgente? Eu te ligo assim que eu terminar, tá bom? Beijo. Então, gente, eu vou fazer o quê? Esses dois casos é que eu tenho que fazer uma intervenção medicamentosa. Vamos lá, uma por uma devagar. G positivo, M positivo. Infecção aguda ou falso positivo de IgM? O que vocês têm que fazer nesse caso? Primeira coisa, inicia a espiramicina. Primeiro ponto,
Tem um M positivo, medica a paciente, 3 gramas por dia ou 1 grama de 8 em 8 horas. E essa paciente já sai do ambulatório ou do consultório com um pedido para repetir a sorologia em 14 a 21 dias, certo? Por quê? Porque eu já mostrei para vocês que a produção de IgM em azul e de IgG em laranja, ela é muito próxima. Apareceu em IgM em 2 a 3 semanas, no máximo tem que aparecer a IgG. Então, ela começa a espiramicina, já sai daqui com o pedido que ela tem que repetir o exame em 3 semanas. Então, ela vai usar 3 semanas de espiramicina até fazer o resultado? Sim, senhor, ela vai usar a espiramicina esse período até repetir o teste. Bom, repete o teste e em 3 semanas o G não positivou. IgG negativo e IgM positivo. Gente, se não positivou o G, ela é falso positivo de GM. Eu conheço a cinética do anticorpo. Eu sei que positiva M, no máximo em 3 semanas tem que positivar G. Se não positivar, é um falso positivo de GM. Suspendam a espiramicina, conduzam a paciente com suscetível, estejam preparadas para repetir na sorologia vir de novo G negativo, M positivo, porque isso é um falso positivo de GM. Tá claro isso? Bom, agora vocês repetiram em 3 semanas e, infelizmente, G positivou. Então, aqui vocês estão diante de uma soroconversão, de uma infecção aguda, e a primeira coisa, lógico, é notificar a vigilância, porque é de notificação compulsória, e ela já está tomando a espiramicina, tá? Ah, Silvana, não vai pedir avidez de GG? Não, gente, não precisa pedir avidez de GG. Você sabe exatamente quando ela positivou. Isso é uma infecção aguda. A avidez de GG vocês só vão pedir naquele caso que M e G são positivas. Essa aqui, ela fez a soroconversão. É infecção aguda, ponto, tá? Não precisa outro exame. Então, ela está tomando a espiramicina, certo? Estando tomando a espiramicina, se a idade gestacional dela for maior que 16 semanas, o que o Ministério da Saúde tem orientado é que se substitua a espiramicina após a 16ª semana pelo tratamento tríplice, que é o tratamento fetal, que é composto por sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Se ela tiver menos que 16 semanas, a gente não usa pirimetamina antes de 16 semanas. Alguns utilizam 14, a gente aqui usa 16. Vocês mantêm a espiramicina até 16 semanas e vão fazer, a partir de 16 semanas, o tratamento tríplice, que é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Essa paciente, nesse momento em que você fez o diagnóstico, que ela está usando a espiramicina, tá? Ela passa a ser uma gestante de alto risco. Então, essa paciente, ela precisa, no caso de estar no consultório, que você esteja preparado, se for manter a paciente. Se vocês estiverem no setor aí de baixo risco, ela vai ter que ser trocada para o dia de vocês de alto risco, porque ela passa a ter uma abordagem diferente, tá? Normalmente, ela vai para o alto risco, a ultrassonografia dessa criança, ou obstétrica, vai ser seriada a cada 4 semanas, e a Cíntia já me adiantou que tem uma dificuldade com a amniocentese, mas a recomendação mundial é oferecer a amniocentese. Com que idade gestacional? Normalmente 18 semanas ou 4 semanas da soroconversão, tá bom? Então, vamos lá. Você funcionou, o PCR é positivo, tá? Ou tem uma normalidade obstétrica no ultrassom, por exemplo, hidrocefalia, microcalcificação, certo? A gente vai fazer o tratamento tríplice até o parto. PCR é negativo ou, né, ultrassom obstétrico seriado não mostra nenhuma normalidade, você pode manter a espiramicina até o parto.
Nossa, mas vai manter medicação até o parto? Vai manter medicação até o parto, porque a gestante é considerada imunomodulada e a gente tem medo de reativação das formas ativas do protozoário. Então, seja qual for o tratamento, ele deve ser mantido até o parto. Tá claro aqui, gente? Isso, tá? Vamos adiante. Bom, só lembrar para vocês que pré-amniocentese, termos de consentimento, saber a tipagem sanguínea, porque se ela for RH tem que fazer a imunoglobulina e saber todas as sorologias da paciente. Aqui eu vou usar esse slide do Sarcot para mostrar para vocês por que eu estou defendendo a sorologia mensal, tá? Esse estudo, ele não conseguiu mostrar que o tratamento é capaz de evitar a doença no recém-nascido. Mas ele foi capaz de mostrar, assim como o outro, que é o Toxogest, que é de 2018, que ele é capaz de reduzir dano neurológico grave, tá? E o mais interessante, gente, que quando o tratamento é iniciado até 3 semanas da soroconversão, certo? Eu tenho um impacto, certo? Na redução da transmissão vertical e no dano neurológico grave. Então, se eu já sei isso, que quanto mais próximo da soroconversão, mais eficaz pode ser o meu tratamento, eu não consigo entender a recomendação de repetição trimestral. Porque se você repetir trimestral, você vai pegar essa infecção talvez já com 8, 12 semanas de soroconversão e você perde essa oportunidade. E vejam, isso é um estudo, entraram estudos brasileiros também, é uma revisão sistemática, mas 1/5 das mulheres, apenas 1/5 das mulheres foram tratadas dentro de 3 semanas da soroconversão. Então, isso não é só no Brasil, isso é um estudo principalmente com dados europeus, tá? Mostrando que é realmente difícil a gente fazer. Na França, na Áustria, é obrigatória a sorologia mensal das gestantes suscetíveis, é lei, tá? Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem essa orientação de trimestral, mas eu, particularmente das minhas gestantes, eu faço mensal, certo? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é que a gente não deve espaçar tanto essa sorologia, porque a gente tem uma janela de oportunidade para evitar dano neurológico grave, que são essas 3 semanas aqui. Bom, a última situação, que é a mais frequente para todos nós. A paciente chega e faz um G positivo e um M positivo. M positivo sempre pensa em infecção aguda. Pensou em infecção aguda, iniciou espiramicina, tá? Nesse caso, é que cabe o teste de avidez, com todas as limitações que ele tem. Preferencialmente na mesma amostra. Por isso que eu falei para vocês, existe aí, tem que combinar com o laboratório, que se MG vierem positivas, ou ele guarda a amostra, ou ele já faz direto o teste de avidez, tá? Bom, aqui, gente, é muito importante, nessa mulher que tem G e M positivo, você prestar atenção na idade gestacional dela. Por quê? Porque se ela tiver menos que 16 semanas e a avidez vier alta, tá? Vocês vão dizer, isso é uma toxoplasmose prévia gestação, suspende a espiramicina e conduz como imune. Essa é a única situação que o teste de avidez ajuda. Quando a gestante tem menos de 16 semanas e a avidez é alta. Eu, tranquilamente, dou a alta da minha paciente que chegou aqui para mim com esse caso para voltar para o baixo risco, tá? Se ela tiver menos de 16 semanas e a avidez vier intermediária ou baixa, conduzam como toxoplasmose materna aguda, usem a espiramicina, lembra, eu não uso pirimetamina antes de 16 semanas, notifica a vigilância epidemiológica. Agora veja o enrosco. Se a gestante tem mais de 16 semanas, e eu falo tranquilamente para vocês que 70% das pacientes para mim encaminhada no meu ambulatório de alto risco com essa situação de MG positiva chegam com mais de 16 semanas, você está botando dinheiro fora fazendo avidez. Por quê? Porque eu não mudo a conduta com avidez alta, intermediária ou baixa. Tanto faz avidez para mim.
Se a paciente tem mais de 16 semanas, veio IgM-IgG positiva, eu conduzo como toxo materna aguda. E a recomendação aqui tem sido suspender a espiramicina e iniciar o tratamento tríplice e depois também notificar a vigilância, tá certo? Então, essas têm sido as novas recomendações do Ministério, publicadas entre o final do ano passado e o início desse ano, tá certo? Então, a avidez, ela só resolve se ela for alta e com gestação abaixo de 16 semanas. Se ela for intermediária ou baixa, mesmo abaixo de 16 semanas, ou qualquer resultado acima de 16 semanas, vocês terão que conduzir como toxoplasmose materna aguda, tá? E aí, vai para alto risco, vai fazer ultrassom seriado, e nesses 2 casos, tem indicação de amniocentese, tá? Bom, tratamento materno. Espiramicina, ela tem o comprimido 500 miligramas ou 1 unidade, são 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Ele é um macrolídeo, então ele atravessa a placenta numa concentração muito menor, mas ele atinge alta concentração do tecido placentário. E ele tem um estudo de 1960 que fala que ele reduz a transmissão vertical em até 60%. E o tratamento fetal clássico, sulfadiazina, pirimetamina e sempre associar ácido folínico. Gente, não adianta ser ácido fólico, certo? Tem que ser o folínico. Quando você usa a sulfadiazina e a pirimetamina, essa sinergia medicamentosa pode levar a uma aplasia de medula. Então, essa mãe tem que ser monitorizada, preferencialmente nas 2 primeiras semanas com hemograma semanal, e aí, se ela não tiver repercussão, você pode espaçar o hemograma. Tá? Aqui é para mostrar para vocês o estudo que é o Toxogest, né? Esse é o Mandelbrot, é uma das subidades aí da toxoplasmose, e ele fez o primeiro trial randomizado para tratamento de toxoplasmose na gravidez. Então, ele triou, se não me engano, são 151 gestantes com infecção aguda. A linha vermelha são as gestantes tratadas, elas foram randomizadas para receber só espiramicina, e as outras, em azul, foram randomizadas para receber a sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? E aí, o que ele mostra para a gente? Que o risco, a probabilidade de apresentar toxoplasmose congênita é menor no grupo que recebe sulfadiazina e pirimetamina, dando um NNT, que é o número necessário para tratar e evitar aquela doença, de 9. É excelente. Para vocês terem ideia, o sulfato de magnésio é 50, né? E nós consideramos excelente, tá? Então, mostrando por isso a recomendação atual do Ministério que, se você tem um diagnóstico de toxoplasmose materna aguda e mais de 16 semanas, até que você defina se tem ou não infecção fetal, inicie o tratamento tríplice, certo? Adelante, povo, que eu já falo muito, né? Só que nós estamos com um problema. E quando as medicações não estão disponíveis? Nós, desde outubro do ano passado, a FURP, que é a Fundação, né, de Produção de Medicamentos para o SUS, para o Rename, ela não tem o sal para produzir a sulfadiazina. Então, isso é um problema bastante sério para a gente. E aí, nós fomos chamadas pelo Ministério, eu, a professora Leonor, lá da PUC do Rio Grande do Sul, e a professora Glaucia, aí da FMG, para fazer uma consultoria do que a gente poderia usar, tanto na gestante quanto nos recém-nascidos que são tratados. E aí, a nossa sugestão, e foi a que o Ministério adotou, é o seguinte: não se tem dúvida, tratamento materno começa com a espiramicina. E, se for fazer o tratamento fetal, é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Essa é a primeira escolha, nós não podemos abrir mão disso. Bom, Silvana, não tem. Então, a gente fez uma opção de segunda escolha, e vejam só que interessante, não tem droga que substitua a espiramicina estudada na gravidez. Não tem, tá? Há algumas propostas de usar azitromicina, mas não foi avaliada em gestante com toxoplasmose. Então, se você me perguntar, Silvana, pode usar clindamicina? Silvana, pode usar rofamicina? Gente, eu não tenho nenhum estudo na literatura para embasar essa orientação, tá? Então, tem que ser espiramicina para o tratamento, escolha para o tratamento materno. E para
o tratamento fetal. O que eu poderia usar se eu não tenho sulfadiazina? Não tem no mercado, há um ano quase. Na Europa, eles têm uma excelente opção. Nós pedimos para ver se o Ministério importa isso, que chama Fansidar. É a pirimetamina com a sulfadoxina, não é a sulfadiazina, é a sulfadoxina, que é tão eficaz também quanto. E olha que felicidade, usa 2 comprimidos uma vez por semana, tá? Claro, associado ao ácido folínico, certo? Essa é uma das escolhas que se usa, por exemplo, na França, na Áustria, tá? É o Fansidar. Não existe no Brasil. Então, o que nós, nesse momento, estamos fazendo? Nós estamos fazendo esse esquema aqui. Ao invés de usar sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, porque não tem, nós estamos usando o sulfametoxazol mais trimetropin associado à espiramicina, tá? Tem um estudo mostrando essa associação como eficaz, mas vejam que é a terceira escolha que foi a sugestão adotada pelo Ministério. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Se ela tem menos de 16 semanas, espiramicina. Depois de 16 semanas, como a gente não tem a primeira escolha, estamos usando sulfametoxazol mais trimetropin com a espiramicina. Certo? Bom, é um tempo de mudança, né? E eu vou fazer um resumo do que eu falei. O rastreio sorológico para toxoplasmose é recomendado para todas as gestantes no nosso país. Orientações de higiene e dieta para todas as gestantes, não apenas para suscetíveis. As gestantes suscetíveis, o intervalo preferencialmente de repetição da sorologia deveria ser mensal. Os casos classificados como uma provável, né, toxoplasmose aguda ou confirmada materna, iniciem o tratamento com espiramicina até a 16ª semana, e se tiver mais que 16 semanas, o tríplice ou o duplo, né? Repitam o rastreio sorológico para toxoplasmose no momento do parto, para aquelas parturientes que estão em tratamento materno ou fetal e suscetíveis para toxoplasmose ou sorologia desconhecida. E todos nós que somos profissionais de saúde, que fazemos assistência pré-natal, temos que estar habilitados para interpretar a sorologia e instituir a primeira conduta para os casos de infecção aguda e, quando necessário, referenciar para o serviço de gestação de alto risco. Certo? Então, resumidamente, pessoal, é isso. Eu preparei aqui uma série de perguntas que eu quero saber como que vocês preferem fazer. Se vocês querem fazer as perguntas de vocês ou fazemos essas perguntas aqui. Quero que vocês fiquem muito à vontade, tá? Opa. Silvana, então, aula maravilhosa, né? A gente fica deslumbrado com a didática e com aquela coisa, sempre tem alguma coisa para aprender. Eu brinco assim também, eu falo muito assim com os meninos, quando eu vou principalmente nos congressos, fiquei mais inteligente hoje. Então, acho que eu fiquei mais inteligente com seus achados. O pessoal fez algumas perguntas no chat, não é muita coisa. Então, mas assim, eu acho que a abordagem através de caso clínico é interessante também. Será que a gente aproveita que a aula está fresquinha e já faça as perguntas rapidinho do chat, depois a gente passa para os casos clínicos? Eu acho que o tempo está legal. Eu não consigo ver vocês e nem o chat, tá? Ah, tá. Por que você não consegue ver a gente? Patrícia. Não, eu vou ter que parar de apresentar para eu ver, tá? Vou interromper. Ah, entendi. Aí depois a gente volta. Isso. Tá, vamos. combinado. Tá. Eu estava acompanhando aqui com o pessoal, seguindo as dúvidas. Eu acho que nesse seu último slide aí que você colocou o resuminho, já até respondeu muitas perguntas aqui que o pessoal já estava colocando. Mas seguindo aqui a sequência das perguntas, doutor Rogério Vicente colocou assim que a comparação antiparto da tratamento deve ser sorologia, porque, por exemplo, uma coisa que a gente já ficou aqui arrepiado é que, infelizmente, a gente não faz a sorologia para toxoplasmose na internação das gestantes, nem nas susceptíveis, como está a orientação, e nem nas que estão em tratamento. Então, nós já ficamos aqui gato escaldado, opa, vamos ter que dar um jeitinho aqui. E aí o Rogério perguntou se nesse momento da internação tem que ser sorologia e não pode ser teste rápido ou vice-versa. Então, o Ministério, ele está numa campanha, né, para essa história do teste rápido, principalmente o
o teste na maternidade, tá? Mas ainda não está padronizado. Eu não sei se vocês usam aí, tá? Mas, assim, hoje a recomendação ainda nesse momento é sorologia, mas tem uma campanha bem forte dentro do Ministério para a utilização do teste rápido, tá? Tá, então é possível, né, disso de acontecer aí no futuro. Uhum. Tá bom. Opa, fui muito ali, peraí. O Rogério fez uma pergunta da IgG aqui, eu acho que eu respondi, Rogério, da IgG da avidez, você viu? Porque ele perguntou assim, quando dá uma baixa avidez no início da gestação, se não seria um falso positivo para IgG. Não, avidez zero. Isso. Mas não sei, eu Não é entendi que baixo, não é um... zero. Entendi. Isso Eu nunca vi, Rogério, avidez zero, né? Mas, eu já vi assim, não detectados anticorpos IgG na amostra. Ou seja, foi um falso positivo de IgG, não? Isso. Naquele momento. Então, pode ser que... Aí o primeiro teste já detectou mal, né? Não era, porque se ela não detecta anticorpo IgG, o primeiro teste é errado. Os testes, os kits para toxoplasmose realmente deixam a desejar. Por isso que, por exemplo, nós, como temos os kits de referência, no nosso serviço nós repetimos todas as sorologias. Não é raro a gente pegar um teste completamente com resultado diferente, né? Porque o kit que a gente usa é um kit referenciado. Então, isso é importante, que vocês conheçam o material do laboratório do hospital, tá? E cada um usa uma técnica, ELISA, MEIA, então é uma confusão. Um coquetel, isso aí. Exatamente. Seguindo uma pergunta do Rogério, que lá na frente eu vi que também é do Caio, que às vezes alguns pacientes até perguntam se não justificaria a gente fazer sorologia nos pets. Às vezes a paciente tem um gato em casa ou na família, e aí ela quer fazer sorologia, e se aí tem alguma justificativa, o que vocês pensam disso aí? Então, o professor Geraldo é mais radical que eu, tá? Eu vou dizer para vocês que 80% das pessoas que se contaminam com toxoplasma é alimentar, tá? Não é o gato culpado. Isso eu li. Tá? Isso aí. Mas tudo bem. Eu faço pré-natal de uma oftalmo. Veterinária. Não, ela foi fazer a sorologia do gato dela, tá? Tudo bem, certo? Mas não é uma rotina nossa. Eu sempre pergunto para o paciente, como é que é esse gato? Ele anda na rua? Eu sempre vejo. Às vezes é aquele gato que só está dentro de casa, gente, certo? Então, eu acho que eu não sou tão radical, não. Veja bem, uma coisa que a gente esquece, você sabe que o toxoplasma não adianta botar no hipoclorito, tá? Ele não sai, certo? Não sai. Você teria que passar bucha, tá? Então, as orientações de higiene, por exemplo, de frutas e verduras para o toxoplasma, elas são, para uma suscetível, elas são muito importantes. Tem um estudo epidemiológico muito interessante. Eles dividiram as pacientes suscetíveis em 3 grupos. Só recebeu orientação, não repetiu sorologia. Fez só sorologia e não recebeu orientação. E fez sorologia e orientação. A taxa de soroconversão é menor no grupo que recebe só orientação, tá? Por quê? Porque, claro, que se você não está fazendo a sorologia, você tem que se esmerar na sua orientação, certo? Então, elas foram muito mais orientadas, muito mais preocupadas, né? Em realmente orientar aquela mulher, porque ela não ia repetir a sorologia. Olha o rolo se ela vira infectada. Então, mostrando qual o poder da nossa orientação. Por isso que eu falo, tem que ter um impresso próprio, tem que entregar para paciente. E eu acho que vocês vivem a mesma realidade que a gente aqui, né? Mesmo que a paciente tenha 7 consultas de pré-natal, a qualidade do pré-natal deixa a desejar, né? Sim. A gente recebe, a gente é um serviço de referência, como vocês. A gente tenta fazer o melhor possível, mas a gente recebe muita paciente que a gente sabe cartão de pré-natal mal preenchido, exames não realizados ou não anotados. Então, a gente vive uma rede de saúde que ainda tem dificuldades. Então, a orientação é muito importante, tá? O professor, Cíntia, só que eu fiz essa pergunta porque no pré-natal algumas veterinárias têm levantado justamente essa questão da infecção, que é muito mais comum a detecção pelo alimento que pelo gato. Porque eu era muito radical, dá estricnina, some com o gato, põe na sacola aqui em Minas e leva para o meio do mato, entendeu? Mas todos agora com esse discurso que, não, mas grande parte... Coitadinho dos pets. Isso aí.
Eu não sou tão radical. Eu falo, claro, elas precisam saber, o gato é o hospedeiro definitivo, ok, entendeu? Mas eu acho que a gente é possível, porque hoje esses bichinhos, gente, o pessoal é alguém da família, né? Certo? Isso aí, com certeza. Importante. Silvana, continuando aqui, você já comentou, eu já tinha te adiantado que o nosso grande problema, assim, né? Também tendão de Aquiles é a questão da gente não ter a amniocentese ainda disponível, principalmente na rede do pré-natal de alto risco do SUS. Aqui, infelizmente, a gente não tem a nossa referência Belo Horizonte, mas Belo Horizonte não está fazendo. Então, acaba que, como a gente não consegue fazer diagnóstico fetal por PCR, a gente faz o acompanhamento via ultrassonográfico, mas mesmo que o ultrassom esteja tudo ok, não tenha detectado nenhuma malformação no feto, a gente mantém o tratamento até o final da gestação. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, é o que a gente faz por enquanto. Mas a doutora Daniela Tameirão lembrou que é verdade, parece que a gente vai ter numa das nossas clínicas aqui conveniadas, o pessoal vai começar a fazer minocentese, então quem sabe a gente consegue uma campanha para direcionar até as nossas pacientes do SUS para esse serviço aí também, que aí vai ser fantástico, né? Uma outra pergunta relacionada à minocentese, só para completar, que eu vi lá na frente, mas eu já vou adiantar, eu acho que até da Patrícia, é a respeito, assim, né? A orientação é fazer a minocentese a partir de 18 semanas, mas até quando justificaria? Vamos supor que ela chega no pré-natal mais tarde, tem justificativa ou não? O que você acha? Eu não entendi. É porque assim, a orientação é fazer a minocentese a partir de 18 semanas. Tá. Mas em qualquer idade gestacional que ela chegar depois de 18 semanas, é interessante fazer, se possível, ou tem uma idade limite? Sim. Não, veja bem, você tem que... O que acontece é o seguinte, que a gente precisa saber. Mesmo que a minocentese seja negativa e mesmo que o ultrassom seriado não dê alterado, você mantém a espiramicina, né, ou o tratamento, porque você pode ter um acometimento fetal. Se você inicia espiramicina e você vai fazer depois a minocentese, tem probabilidade de dar negativo esse exame, porque você já começou o tratamento. Até quando faz a minocentese? Então, alguns princípios. Idealmente, a sensibilidade é maior a partir de 18 semanas. 4 semanas de soroconversão, que muitas vezes você não tem esse tempo para, né? Você não consegue estimar, mas pelo menos 4 semanas da soroconversão. E normalmente você pode fazer em qualquer trimestre gestacional. Alguns estudos têm mostrado que quanto é mais avançada a gestação, apesar do maior risco de transmissão, a sensibilidade parece diminuir da minocentese, do PCR amniótico, tá? E é melhor o PCR do que seria, por exemplo, cortocentese, ao contrário do que muitos pensam, certo? Porque o líquido amniótico, ele mantém maior número de partículas de DNA do que o sistema sanguíneo, porque lá você tem as células, né, que recrutam esses pequenos antígenos e levam para o clearance. Então, é melhor a amniocentese. A gente aqui não faz normalmente a amniocentese depois de 34 semanas, 32, 34 semanas, a gente já não faz mais. Preferi manter o tratamento tríplice e não fazer mais, tá? Sim. A gente tinha antigamente o protocolo que a gente fazia, uma das perguntas que segue aqui também, a gente fazia 3 semanas, quando fazia suspeita de diagnóstico, fazia 3 semanas do esquema tríplice, 3 semanas de espiramicina, né? Agora a orientação realmente é não intercalar, é manter direto, né? Essa tem sido a orientação. E uma briga que a gente está tendo, né, agora, é o seguinte, porque o que a gente aprendeu? Que essas drogas, principalmente o tratamento tríplice, sulfadiazina, pirimetamina, eram muito tóxicas, poderiam levar a anemia fetal, anemia materna, e por isso essa intercalar, tá? Mas os estudos mais recentes têm mostrado que é mais efetivo o tratamento tríplice e o tratamento tríplice contínuo. Então, hoje, isso parece estar bem, assim, já delineado, o próprio Ministério aceitou. A dúvida que tem vindo agora de alguns serviços é porque no protocolo da Febrasgo, por exemplo, ele ainda manda suspender a sulfa com 36 semanas. Tá? Isso. Outra pergunta era essa. Porque existe em crianças que têm glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima deficiente, você teria risco de kernícteros. Certo? Mas veja bem, gente, isso não tem o menor sentido. Primeiro, porque kernícteros, você vai poder rastrear essa criança assim que ela nasce, se a mãe está usando essa medicação, tá? Então, você tem como tratar.
Outra coisa é que a criança vai usar sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico quando ela nascer, tá? Ela vai ser tratada quando a criança nasce, ela faz a investigação, ela faz ultrassom transfontanelar ou ressonância, ela faz o fundo de olho e ela faz a sorologia. Por isso que a mãe colhe a sorologia, para comparar com a da criança, tá? O nível de IgG. Lembrem que IgG atravessa a placenta. Quando a criança tem IgM, é porque ela foi infectada. Acabou. Atravessa a placenta. Mas se a criança tiver só IgG, ela pode ter um IgG que é dela, da criança, ou que é da mãe que atravessou a placenta. Então, essa criança vai seriar a sorologia a cada 3 meses. Enquanto isso, ela fica tomando sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Então, não tem sentido a gente ter medo e suspender. Mas isso é frequente. A maioria dos obstetras, aqui mesmo no serviço, eu fico brigando, porque o professor Geraldo quer suspender e eu não quero. Então, assim, é uma briga, sim. Só que hoje, como a gente está usando espiramicina e Bactrim, mesmo que você suspenda o Bactrim, você vai manter a espiramicina até o momento do parto, tá? Sim. Mas aí, no caso, quando está usando o Bactrim, vocês estão suspendendo com 36 semanas? Eu não suspendo, não. Mas mantém tudo. Eu mantenho até o parto. Tá. Aí a pessoa está avisada. Ô, Silvana, você deixou uma angústia aí para a gente quando você fala a respeito da higienização dos alimentos, que não resolve hipoclorito, nem o vinagre, e nós ficamos amarrados aqui. E aí me ajuda, como é que a gente vai orientar a higiene dos alimentos, então, já que a contaminação maior é pelos alimentos? A primeira coisa que eu falo para as minhas gestantes aqui é nada cru, tá? Nada cru. Certo? Então, por exemplo, verduras só cozidas, tá? Você sabe que uma das grandes contaminações, surtos de toxoplasmose que nós tivemos no Brasil foi água, tá? Água, certo? Então, água filtrada, certo? Leite fervido, tá? E de preferência, mesmo os legumes, as verduras cozidas, tá? Esse é o ideal. E o que der para lavar... Então, salada acabou saladinha. A salada de alface, aquela muito rugosa é ruim. A outra, ela passa buchinha mesmo. E lava as folhinhas de alface. Então, lavar com bucha. Muito bom. Acho que está respondido aí. Uma pergunta que o pessoal me faz é o seguinte, vocês devem ter as gestantes que perguntam assim, mas eu não posso comer peixe cru, né? Certo? Porque elas adoram hoje comida japonesa. Então, o que eu falo para elas? O peixe pode funcionar como um hospedeiro intermediário, como é o cachorro, por exemplo? Pode, tá? Então, eu não consigo dizer para ela que o peixe cru é incapaz, é comum, certo? Não, tá? Mas é uma comida que pode ter contaminação do cara, né? Que corta uma carne e depois corta o peixe. Então, eu não consigo dizer para ela que eu compartilho essa dúvida com a gestante, tá? A paciente mais simples, ela normalmente, ela não come mais quibe cru, carpaccio, peixe cru, eu recomendo não comer na gestação, tá? Silvana, qual que é a sua evidência? A minha evidência é que comida crua pode ter oocisto. Como é que ele chega ali, eu ainda não sei, tá? Mas a minha evidência. Hoje, com tanta contaminação de água, de coisa, você não pode dar certeza que não vai estar contaminado. Então, cru, nada. Seu microfone, Cíntia. A nossa residente Marcela fez um comentário assim, eu li que a aminocentese após 21 semanas tem menor sensibilidade, foi o que você até comentou, né? O intervalo ideal seria entre 18 e 21 semanas, ou a gente pode manter, no caso, como você falou, até no máximo 34, que vocês fazem, mais ou menos? Nós fazemos, porque muitas das pacientes, gente, não chegam lá nessa idade gestacional, infelizmente, tá? Nós fizemos um levantamento, que foi uma iniciação científica, a paciente demora, em média, para chegar desses 26 municípios, 3 meses, tá? 3 meses. Por quê? 3 meses do exame positivo, não é 3 meses do que ele encaminhou. Porque se fosse 3 meses do momento que ele encaminha, o problema era no nosso hospital, concorda? Mas não. O que acontece? Ela faz a sorologia, aí ela vai checar o retorno, 4 semanas. Checa a sorologia da positiva. Aí ela vai repetir, por exemplo, o teste de avidez, mais umas 2 semanas. Aí vai começar a tomar o remédio, aí vai para o sistema, para o encaminhamento. Isso leva muito tempo. Então, isso é uma coisa que a gente precisava organizar, certo? Porque ela não pode demorar, a rede tem que iniciar a espiramicina,
certo? Sem esperar chegar no nosso serviço. Então, são os enroscos, maioria chega depois de 21 semanas, 23 semanas é a idade média de chegada no nosso serviço, e a gente acaba, sim, funcionando, tá? Mas veja bem, mesmo que a amniocentese dê negativa, nós não interrompemos o tratamento de espiramicina, tá? Ela vai continuar usando. Pelo menos a espiramicina, né? Uma dúvida da doutora Maria Sueli, que também faz pré-natal de alto risco no CEAI, você não abordou os pacientes imunocomprometidas, né? Mas para a gente, de certa forma, é interessante. Ela pergunta se na paciente HIV positiva, você faz a sorologia mensal ou se você leva em consideração só a contagem de CD4 naquela que já tem IgG positivo e IgM negativo. Então, as supostamente imunes, porém imunodeprimidas, se você faz a sorologia mensal ou se você avalia de acordo com as contagens CD4. Então, a HIV positiva é um problema. Nós temos esse grupo no pré-natal no ambulatório, tá? Então, a primeira coisa é a seguinte: se ela for suscetível, sorologia mensal como a nossa outra paciente, com muita orientação. Se ela já for IgG positiva, essa mulher tem risco de reativação. E aí sim a reativação é de acordo com o CD4. Só que quando ela está com o CD4 baixo, que é o risco que ela tem de reativação, ela inicia profilaxia com Bactrim. Tá? CD4 abaixo de 200, tem que usar profilaxia. Então, essa profilaxia, em geral, tem protegido também essas mulheres de reativação e de infecção fetal pelo toxoplasma. Mas são pacientes de risco. Uma outra paciente que vocês podem encontrar é paciente com toxoplasmose ocular reativada, tá? Ela tem uma corioretinite, aí ela engravida, o sistema imune modula e ela reativa a infecção ocular, tá? A maioria dos colegas tem dúvida se essa reativação de toxo ocular pode também ter risco de transmissão vertical. Não, tá? O que os estudos mostram é que essas reativações oculares, não, embora você tenha a proliferação da forma taxoída, ela não é o suficiente para atingir de novo a circulação e causar transmissão vertical. E aí, nesses casos, a gestante tem que tratar, né? Eles usam corticoide, usam sulfadiazina, mas normalmente a gente não interfere, nem faz amniocentese, nenhuma outra conduta para a mãe, tá? Mas, Silvana, só para fechar, se for imunocomprometida e ela for teoricamente imune, IgG positivo e IgM negativo, mesmo assim faz a sorologia mensal. As pacientes que são já com contato, você pode fazer mensalmente para detectar não é soroconversão, né, gente? É uma reativação. Reativação, tá? Isso. Tá? Mas, olha, as nossas pacientes com CD4 acima de 350, nós não temos feito mais a sorologia, tá? Hoje, gente, eu vou dizer para vocês que eu pego pouquíssima gestante com o CD4 abaixo de 350. Todas estão fazendo tratamento na maioria das vezes, tá? Agora, a gente pega, às vezes, usuária de droga, que não é aderente ao tratamento, aí essa paciente você precisa dar uma outra atenção, repetir a sorologia, fazer orientação. Essa paciente, eu repito também mensalmente a sorologia, tá? Sim. Pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta aqui do Caio. Você quer falar, Rogério? Pode falar enquanto eu ajeito aqui. Professora, em relação à avidez a partir de 16 semanas, esse esquema que está sendo adotado em Ribeirão, de você conseguir a avidez na amostra já para antecipar, então ela tem um certo valor, porque você não vai precisar de fazer, ela já vai colher o falso positivo do IgG, de você repetir o seriado com 3 a 4 semanas, porque, pelo que eu tinha entendido, foi afirmado que a partir de 16 semanas não teria um valor, mas nesse caso, ele ajuda você definir, não aguardar o seriamento de 3, 4 semanas, porque já que é colhido na mesma amostra, e se vier uma avidez baixa, você já estaria autorizado a começar com o esquema tríplice, não? Você entendeu? Não, a paciente tem que sorologia para você fazer avidez? A paciente está negativada. Ela está negativada. A partir de 16 semanas. Negativada. Ela está negativada. Ela está com 24 semanas. 24 semanas aparece um exame positivo. IgG positiva, IgM positiva. Não. Isso. Não, IgM positivo, tá? E o IgG baixo.
Pode ser um falso positivo de IgM, correto? Eu lembro que antigamente vamos pedir IgA, mas a gente sabe que tem muito menos falso positivo de IgG do que de IgM. Tanto que você repete o IgG seriado para ver se ele tem ascendência. A avidez também é uma ferramenta. Se ela é colhida, como é feito em Ribeirão, no ato da conversão do exame, ela te ajuda, não? Não, mas ela não é colhida só no ato da conversão. Aqui, ela é colhida para toda paciente que G e M é positiva. Entendeu? Isso, mas é isso que eu estou falando. Então, ela é feita no ato, não é? Porque, pelo que eu entendi da aula, a partir de 16 semanas não teria um valor a avidez. É porque mas se positivar, já é positivo. Você já vai tratar. Mas e se for um falso positivo? Mas você já tinha uma sorologia anterior um tratamento tríplice que tem risco fetal e ou materno. Uma aplasia de medula pela pirimetamina. Mas, Rogério, o caso fetal também? Se for... Eu vou fazer outra pergunta. E se for infecção aguda? Porque depois que o G e o M são positivos e ela tem mais de 16 semanas, ninguém vai jurar que não é infecção aguda. Ninguém. Ainda mais que se você tinha uma sorologia negativa. Não, tudo bem, mas aí a avidez não te ajuda. Na verdade, ela já é pedida aí. Porque, pelo que eu entendi, todo exame que positiva guarda o sangue e já é feito a avidez. Sim. Né? Naquela amostra ali já é feita, não é? Não é isso? Sim, sim. Porque senão, assim, então eu acredito que ela tem um valor a partir de 16. Porque se ela é feita porque senão você não precisa esperar 3 semanas para repetir o IgG e ver se ele vai ter. Porque se ele acender, você tem certeza que o IgM é positivo mesmo. Eu só repito o IgG em 3 semanas quando ele é negativo. Uhum. Se ele é negativo. Só tem IgM positivo. Mas você não falou que se ele for baixo, você repete para ver se ele está acendendo, não? Não. Igual era feito, não? Não. A situação... Porque aí você está considerando que não tem, a partir de 16 semanas, nenhum falso positivo de IgG e IgM. Quer dizer, um azar danado, né? Olha, eu não vejo comumente falso positivo de IgG. Eu não vejo. Eu sou referência para toxoplasmose. Não tem. Não, eu acho que pode ter, entendeu? Mas quando chega para mim a situação que você está me falando, eu lembro de uma outra história, que é aquele paciente, por exemplo, assim, ela era IgG positiva, tá? No início do pré-natal, IgM negativa. E aí o colega, por exemplo, repete. Tá? Aí aparece um M positivo. E aí aparece um M positivo. Ferrou tá? tudo. Não, eu acho que isso aí eu digo, isso é provavelmente um falso positivo de IgM, ou se tiver certo, aquele G do primeiro era negativo, tá? E aí foi o falso positivo de IgG. Essas situações são, mas essas situações aí tem que ser discutidas caso a caso, tá? Caso a caso. Caso a caso. Agora, não, eu não fico fazendo eu não seria o IgG nessa situação de 3 a 4 semanas. Quando você fala assim, mas a avidez acima de 16 semanas ela pode ajudar? Olha, lembra, 15% das pacientes que têm avidez baixa, elas podem ser infecção antiga, mas 75%, 85% são infecção aguda mesmo. Então, você vai dizer assim, eu vou tratar tríplice mesmo, porque essa avidez está baixa com 25 semanas, tá? Mas o que eu quero dizer que a avidez não resolve é porque você vai fazer esse raciocínio. Mas se a avidez vier alta ou intermediária, você não tem coragem de não tratar. Você não muda a conduta. Tá? Pessoal, só para completar, lá no pré-natal de alto risco no CVV, pelo SUS, as pacientes, quando elas dão IgM positivo ou IgG e IgM positivo, já veio a avidez de uma vez na mesma amostra. Então, isso já facilita para a gente um pouquinho. Agora, quando a gente pede nos laboratórios de forma... dos convênios, né, o particular nem sempre vem a avidez já na mesma amostra quando dá positivo. Então, às vezes, a gente tem que pedir depois mesmo e perde um tempinho aí, como a Silvana está falando. Do SUS já vem positivo, então, aqui? Já vem. Eles já fazem na mesma amostra e já mandam para a gente. Já facilita bastante. O que demora para a gente é ela chegar. Hoje, só um detalhe rápido, a nossa referência foi me pedir uma orientação, encaminhando uma paciente para a gente agora em agosto, IgG e IgM positivo, alta avidez para IgG, o exame foi feito em maio, quer dizer, tem 2 meses e meio. Quando ela fez o exame, ela tinha 12 semanas. Já, conclusão, ela é uma paciente imune.
só que já tinham iniciado o tratamento para ela no pré-natal, as confusões que a gente tem ali no pré-natal mesmo. Vamos passar para os seus casos clínicos, Silvana, para a gente poder aproveitar de você mais um pouquinho? Pode ser? Vocês não estão cansados, gente? Eu estou aqui a mil, vocês conhecem, né? Ué, eu também não, eu estou aqui parecendo que eu estou no cinema, né? Então, acho que vamos embora. Não, eu também, eu estou animada. Vocês sabem que eu sou animada, né? Vamos Ó, lá, então, vamos lá. bora lá, turma. Eu fiz, são testezinhos bem fáceis, tá? Mas são casos clínicos do ambulatório. Então, essa nossa paciente, prestem atenção, é uma primigesta de 9 semanas e 6 dias. Ela veio na consulta de retorno do pré-natal para checar os resultados de exame. Todos os exames estão bem e as sorologias são não reagentes, inclusive toxoplasmose. Ela é IgG não reagente e IgM não reagente. Com esse resultado da sorologia, a gente pode afirmar que ela é suscetível, ela teve contato prévio, não consigo definir estado sorológico, ela tem toxo aguda. Bota aí no chat. Suscetível, né, gente? Tudo bem? Vamos adiante? Cíntia, você vai falando aí. E qual que é o manejo de uma paciente suscetível? Inicia profilaxia com espiramicina. Não, vou fazer orientações higiênicas e dietéticas e repetir a sorologia. Pré-natal no serviço de referência, encaminha essa mulher. E manter pré-natal de baixo risco sem intervenções. O que vocês marcariam? Como é que vocês fariam o manejo de uma gestante suscetível para tóxico? Bora responder, gente, principalmente os residentes, hein? Vai valer nota. Vou rodar a nota aqui. A nota do chat, a nota deles. Gente, ela é suscetível. Se ela é suscetível, tem que ter orientação higiênico-dietética, tem que repetir a sorologia. Não pode manter no pré-natal de baixo risco sem intervenções. Você pode manter no pré-natal de baixo risco, mas com essas intervenções, tá? Atenção, pré-natal pode ser de baixo risco. Atenção com intervalo de repetição da sorologia. Atenção com monitorização e orientação desta paciente. Ela pode sofrer soroconversão, ok? Bom, agora a nossa paciente está com 13 semanas, tá? Ela não é mais aquela de 9, ela está com 13 e agora a sorologia dela veio IgG reagente e IgM não reagente. O que vocês definem como diagnóstico para essa paciente em relação ao estado sorológico? Ela é suscetível, ela teve contato prévio, não consigo definir o estado sorológico ou é toxoplasmose materna aguda? Então, IgG reagente, IgM não reagente, tá? Essa paciente, ela teve contato prévio com o toxoplasma. A gente costuma dizer imune, tá, gente? Mas, na realidade, vocês viram quando a gente conversou sobre a HIV positiva, que essa imunidade ela é muito relativa. Numa paciente imunocompetente, é imune, mas numa paciente imunodeprimida, ela pode reativar a infecção, tá? Na literatura, pessoal, existem 5 casos no mundo de pacientes imunocompetentes que reativaram a infecção, tá? Certo? Na literatura existe. E um outro detalhe também, que talvez para o futuro a gente tenha diferenças, é que existem diferentes cepas de toxoplasmose, tá? Então, você não reativa por uma mesma cepa, mas você pode adquirir outra cepa. Então, são coisas que ainda nós vamos continuar com a toxoplasmose por muito tempo. Bom, qual é o manejo de uma mulher que está com 13 semanas com IgG reagente e IgM não reagente? Inicia a profilaxia com espiramicina, realiza orientações e repete sorologia, manda para o pré-natal de alto risco, faz pré-natal de risco habitual e não repete mais sorologia para toxoplasmose. O que vocês fariam? Pré-natal de risco habitual, não repitam mais a sorologia, ok? Estão acompanhando, gente? Sim, né? Sim. Pode. Okay. Fala aí, pessoal. 13 semanas, toxo, olha aqui agora, IgG reagente, IgM reagente. Então, ela veio com os 2 reagentes, IgM e IgG. Qual é o diagnóstico da paciente?
Suscetível, contato prévio, não é possível definir, ou a toxoplasmose materna aguda? Toxoplasmose materna aguda. Essa é a hipótese de vocês, ok? Bom, e qual é o manejo imediato, lá no pré-natal de origem dessa gestante? Inicia espiramicina e pede avidez. Não, faz orientações genodietéticas e repete essa sorologia porque está errado. Manda direto para o serviço de referência para fazer a aminocentese. Nada, fica tranquila, fase pré-natal de baixo risco e não repete mais essa sorologia. O que vocês fariam? Espiramicina. Inicia a espiramicina e essa paciente pede o teste de avidez ou faz avidez da mesma amostra, porque ela tem menos de 16 semanas, tá? Então, vocês iniciam a espiramicina e aqui tem que pedir o teste de avidez, tá? Bom, vamos lá. O teste de avidez da paciente de vocês veio 78% de avidez, ou seja, 78% dos anticorpos da classe G se ligaram no antígeno. Esse teste de avidez permite afirmar: a infecção ocorreu há mais de 16 semanas. Suspendam a espiramicina e conduzam como imune. Não, é toxoplasmose materna aguda. Mantenha a espiramicina e indica a aminocentese. Risco de transmissão vertical no primeiro trimestre desprezível. Suspende a espiramicina. Não, inicia o tratamento tríplice e encaminha para o pré-natal em serviço de referência. O que vocês fariam numa gestante de 13 semanas que o IgG foi reagente, o IgM foi reagente, vocês fizeram o teste de avidez e veio 78% avidez alta? O pessoal está acertando, viu, Silvana? Beleza! Então, gente, quando isso acontece, a infecção tem mais de 16 semanas. Então, ocorreu antes dela engravidar. Suspende a espiramicina, conduz a paciente como imune, tá bom? Isso. Tá? Bom, e se a avidez dela viesse 18% baixa ou 30% intermediária? O que vocês diriam? Ela está com 13 semanas, tá? E ela é positiva IgM-IgG, é toxoaguda. Mas a avidez dela veio baixa. Então, o teste de avidez dessa paciente permite afirmar: a infecção ocorreu há menos de 16 semanas. Mantenham a espiramicina e referenciem para gestação de alto risco, porque é uma infecção aguda. A infecção ocorreu há menos de 16 semanas. Para com isso, suspende a espiramicina, conduz como imune. O risco de transmissão vertical é desprezível, não faça nada. Não é possível determinar o trimestre da gravidez que a infecção ocorreu. Então, todo mundo acertou? Acho que sim. Infecção ocorreu há menos de 16 semanas. Você não tem... Veja bem, quando a avidez é baixa ou indeterminada, mesmo que ela tenha menos de 16 semanas, você conduz como infecção aguda, tá? Ok? A avidez, ela é boa quando tem menos de 16 semanas e ela dá alta. Esse é o foco que nos ajuda a avidez, tá? Bom, e se essa mulher tivesse mais de 16 semanas, gente? Se ela tivesse mais de 16 semanas, seja no primeiro caso, que é 78%, seja no segundo caso, que é 18% baixa, você conduziria como infecção aguda. Entenderam? Bom, ela está com 23 semanas, IgG reagente e IgM reagente. Vocês já sabem, não vamos nem perder tempo, infecção aguda materna pelo toxoplasma. E aqui, veja, qual que é a conduta para uma mulher que tem 23 semanas e o diagnóstico de toxo materna aguda? Pede avidez. Não, ela é tercigesta, pede o cartão de pré-natal das gestações anteriores e vê se ela não fez toxoplasmose nas gestações anteriores. Inicia tratamento tríplice. B e C estão corretas? Sim. Isso. Ah, não, Silvana, mas eu quero pedir o teste de avidez. Gente, vocês podem pedir o teste de avidez. Mas o que eu quero dizer aqui, essa questão é para dizer o seguinte: se você fizer o teste de avidez e ele vier alto, você vai ter que manter o tratamento tríplice. Se ele vier baixo, você vai manter o tratamento tríplice. E se ele vier intermediário, você vai manter o tratamento tríplice, tá? Isso, eu quero contar para vocês que nesse levantamento que a gente fez,
30% dos nossos casos de toxoplasmose materna aguda por IgG reagente, IgM reagente em multíparas, 30% era falso positivo, tá? Porque a gente pediu o cartão de pré-natal e essa mulher já tinha IgM e IgG positivo. 2 dessas pacientes tinham, inclusive, tratado toxoplasmose na gestação anterior conosco, tá? Certo? Então, mostrando como é importante uma anamnese bem feita, ter o cartão das gestações anteriores ou os exames, porque isso nos ajuda muito, tá? Mas, Silvana, só para completar, então, na dúvida, quando você faz um diagnóstico depois das 16 semanas, inicia o esquema tríplice e aí pede o cartão para a próxima consulta para ver se você vai suspender ou não a medicação, né? Só não esquecer de iniciar o tratamento. Não esqueçam. E que hoje não é o tríplice, infelizmente, é espiramicina, tá? Uhum. Independente de avidez, ok, gente? Bom, essa aqui veio toxoplasmose, 29 semanas, tercigesta, IgG não reagente, IgM reagente. Qual que é a hipótese diagnóstica para essa paciente? Então, eu tenho M positiva, eu tenho que pensar que é uma infecção fetal aguda, uma toxoplasmose materna aguda, embora fique uma pulguinha aqui atrás da minha orelha que pode ser um falso positivo de IgM, tá? Mas eu penso, toxo materna aguda. Qual que é a conduta para essa gestante que tem G positivo, negativo e M positivo? Eu inicio a espiramicina e repito a sorologia. Eu inicio o tratamento tríplice fetal imediatamente. Não há indicação de tratamento materno fetal e encaminho para o ambulatório de gestação de alto risco, eles se viram lá. O que vocês fariam? Tratamentos iniciais esquema tríplice, né? E depois confirmar o diagnóstico. Sim ou não? Não. Eu acho que é A. Você começa a espiramicina e depois repete a serologia. Mas já não tem mais de 29 semanas, Silvana? Sei, mas é só IgM positivo. Só IgM positivo. IgG é negativo. Isso. Ou então só infecção materna recente, né? Infecção materna recente, você começa tratando a mãe. Uhum. Não, olha, Cíntia, não está errado iniciar o tratamento tríplice, mas ele é mais agressivo, tá? Uhum. Então, e como a IgM ela fica positiva só mais ou menos 15 dias, né? O tempo de semana, você dá tempo de tratar só a mãe. Isso aí, tá? Mas não está errado, não, tá? Se você achar, ou, por exemplo, às vezes a gente tem uma paciente que tem clínica, chega com linfonodo, teve febre, um estado gripal, mialgia, tudo bem, entendeu? Mas só o G negativo e o M positivo, como você sabe que esse M, se for uma infecção aguda, essa infecção é bem recente, você inicia a espiramicina e repete a sorologia em 2 semanas. Eu uso 2 semanas, tá? Pede teste de avidez aqui, gente? Não, IgG negativo. Como é que você vai fazer a avidez de IgG? Tá? Vamos lá. Em 2 semanas, você repetiu a sorologia e ela manteve IgG não reagente e IgM reagente. Qual é o diagnóstico de conduta? Falso positivo. Paciente suscetível, suspendam a espiramicina. É a letra A. Tá bom? Tranquilo aqui? ótimo. E se IgG positivar? Aí ela converteu, né? Ela converteu. Você faria B ou C? É toxo aguda. Aguda. Aí eu faria. Com vergonha de responder. É isso mesmo que você vai fazer. Iniciar tratamento fetal. Exatamente, fazer esquema tríplice. Isso, perfeito. Tá? Então, você usou 2 semanas de espiramicina, se certificou, começa imediatamente o tratamento fetal. Tá? Se você já tivesse começado o tratamento fetal, você agora continuaria com ele. É ele que você vai usar durante a gestação, tá? Aqui, ó, 34 semanas. Essa paciente estava fazendo pré-natal com você e na 13ª semana ela era IgG reagente e IgM não reagente. E agora você repetiu o exame com toxoplasmose com 31. Maldita, para que repetiu? IgG reagente e IgM reagente. E aí? Bom, a nossa conduta aqui, diante disso, é considerar um falso positivo de IgM. Mas uma das coisas que o Rogério falou, tá?
a gente algumas vezes faz. Aqui sim eu seria o IgG. Por quê? Porque eu conheço a curva do IgG, ele tem que subir, tá? Se ela era negativa e ela teve uma reativação, essa paciente tem algum problema de sistema imunológico, o IgG também tem que aumentar, tá? E normalmente você vê que o IgG está mantido, tá? Então, aqui no nosso serviço, a gente diz que esse é um falso positivo de IgM, tá? Porque Silvana, eu só perdi. Você falou que talvez, nesse caso, vocês fariam a avidez do IgG? Só para confirmar a questão. Não. IgA, né? Seria. O IgA, entendi. Você pode fazer o IgA, que também, se tiver positivo, pode até ser uma reativação, mas o que a gente pode fazer aqui é seriar o IgG, tá? O IgG, ele vai, se for uma infecção aguda, nessa fase ele tem que estar aumentando ainda. Mas a gente, normalmente aqui, o que nós vamos fazer? Falso positivo de IgM na 31ª semana, não vamos fazer nada, tá? Qual que é a conduta? Não há indicação de intervenção nessas pacientes, tá? E se ela estiver tomando, o cara começou a espiramicina e te mandou, e aí? A gente suspende a espiramicina, tá? Bom, outro caso, estou terminando, gente. Encaminhada por apresentar reativação de toxoplasmose ocular, ela tem uma corioretinite. Sorologia para toxoplasmose, IgG reagente, IgM não reagente. Qual é o diagnóstico e conduta para essa gestante? Reativação local da infecção, conduta mantida ou iniciada ou prescrita pelo oftalmologista. Nós não fazemos investigação fetal, nós não usamos fetal, ok? Nem matéria. Bom, essa aqui, acho que agora é a última. 31 anos, uma primigesta, 13 semanas. Encaminhada por apresentar IgG reagente e IgM reagente. Bom, então, a gente está diante de uma toxo. Fez avidez, 12%, baixa. Qual que é o diagnóstico para essa paciente? Ela tem contato prévio com o toxoplasma, é uma toxo aguda, inicia espiramicina, é toxo aguda, inicia tratamento fetal e realiza aminocentese imediatamente. Toxo aguda. Espiramicina. Espiramicina. Tá? Menor que 16 semanas. Exatamente. Tá? Celinha tá... A alternativa que contempla as condutas para essa gestante, que nós vimos, toxo aguda, avidez baixa, nós vamos iniciar a espiramicina, é repetir o ultrassom imediatamente e já troca a espiramicina para o tratamento tríplice. Está com 13 semanas. Mantém a espiramicina e faz a aminocentese na 18ª. Troca a espiramicina para o tratamento tríplice e faz a aminocentese agora. Não, apenas acompanha, porque risco de transmissão vertical é baixo no primeiro trimestre. O que nós vamos fazer? Fala aí, gente. Letra B, né? Vai manter a espiramicina e depois vai fazer a aminocentese com 18 semanas. Isso aí. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A paciente vem, ela está usando espiramicina tem 5 semanas, ela hoje está com 18 semanas, você agendou a aminocentese guiada por ultrassom. Quando ela chegou para fazer a aminocentese, você tecnicamente não achou adequado de fazer porque ela tem uma extensa placenta anterior. Então, você não realizou a punção. Diante deste quadro, que você não faz ultrassom, não faz a punção, ou porque não tem, ou porque tecnicamente não consegue, o que você deve fazer? Mantém esse até o parto. Não, troca tratamento de espiramicina por tratamento tríplice. Só acompanha, baixa o risco de transmissão vertical. Expõe ao casal, decide sobre o tratamento empírico fetal e faz segmento seriado para o ultrassom. Isso aí é a nossa realidade, galera. Nossa realidade, é isso que eu ia falar. E aí, o que nós vamos fazer? A gente mantém o esquema tríplice, não? Nesse caso, na dúvida se tem ou se não tem acometimento fetal. Ela está usando espiramicina. Então, você pode ficar, nessa questão, vocês podem ficar entre a B, e a D. E a D, tá? E aqui eu vou dar uma dica, tá? Nós temos esses casos também, tá, gente? Por condição técnica, não consegue fazer. O que nós fazemos aqui é ter um termo de consentimento, certo? Porque a gente expõe ao casal que nós não fizemos o diagnóstico da infecção fetal e que nós propomos para todos o tratamento empírico fetal. Nós temos paciente que não aceita, tá? Nós temos paciente que não aceita fazer a aminocentese, certo? Não aceita, tá?
Então, nesse caso, toda paciente que a gente não consegue fazer o diagnóstico, nós propomos o tratamento fetal, empiricamente. Ana, então deixa eu te perguntar outra coisa. E se é aquela paciente que você não conseguiu fazer amniocentese, você não fez o diagnóstico fetal, e eles decidem que não vão usar o do tratamento tríplice, você vai fazer o ultrassom seriado. Nesse caso, você mantém a espiramicina para a gestante até o final? Sim, né? Sim, não tenho espiramicina. Mas eu faço um termo de que ela foi orientada, ela assina que ela que não quis. Tá? Então, Por conclusão, exemplo, nós aqui, nós mortais que não temos amniocentese, já podemos fazer o termo de consentimento dizendo que ela vai, por enquanto, fazer o tratamento empírico, se ela quer ou não quer o tratamento, não é isso? Isso, é isso que nós fazemos. Isso aí, gente, vamos já fazer, viu, pessoal aí do alto risco, vamos anotar aí, mas essa aí. Porque depois que a criança... Que aqui a gente entra, a gente só não dá o termo de consentimento, a gente já entra com o tratamento, entendeu? Não, então, tá certo, mas hoje a gente tem que ter esses cuidados. Às vezes não precisa um termo, Cíntia, mas sabe anotar no prontuário eletrônico, tá? Isso é muito importante, porque assim... Às vezes, a minha percepção é que o casal ou a paciente não tem noção da gravidade, né? Da repercussão que isso pode ter. Quem acompanha esses casos sabe quanto é sério uma toxoplasmose com microcefalia, retardo mental, né? E etc e tal. E aí você perdeu essa oportunidade que você poderia ter dado de ter menor dano neurológico. Então, é importante que vocês se protejam nesse sentido. Exponham, olha, nós não fazemos amniocentese, nós não temos esse recurso, então, nesse caso, o que nós recomendamos é tratar o feto como se ele estivesse contaminado e fazer o acompanhamento ultrassonográfico. Ah, eu não quero. Eu tenho paciente aqui que fala, eu não vou fazer essa amniocentese, doutora. Qual que é o risco, doutora? 0,01% de romper bolsa, bate-parto. Ah, eu não quero. Então, eu vou tomar... Tudo bem, entendeu? Mas eu ofereci, tá? Então, Silvana, só para acrescentar a questão da amniocentese, nós temos um caso aqui na cidade, uma colega que indicou, a paciente não assinou o termo, ela teve um trabalho de parto prematuro e foi acionada juridicamente. Então, realmente você tem razão, você tem que oferecer a ferramenta jurídica para ela conhecer os riscos, ela que tem que definir e decidir, não? É isso aí, é ela que decide. Olha, nós tivemos, não aqui, mas na USP em São Paulo, um caso de sepse pós-amniocentese. Tá? Então, não é um procedimento isento de riscos. Gente, tem que ter termo de consentimento, tá? Certo? Bom, e eu vou terminar agradecendo para vocês e mostrando para vocês um presente lindo que eu ganhei de vocês. Que numa gentileza enorme eu hoje recebi quando eu cheguei do hospital à tarde. Estava esse buquê lindo. Quero agradecer de coração essa gentileza. E eu espero ter contribuído com vocês, tá? Com essa apresentação, dizer que eu estou à disposição para conversar com outros assuntos. Eu adoro falar, vocês já viram, né? Certo? Então, eu espero que tenha sido útil, sim, que tenha sido proveitoso. Com certeza. Silvana, só perguntar, recebeu o cartão também? Só para ver se estava tudo certinho. Então, tá bom. Que aí agora eu já posso contar sempre com essa Flora, que eu gostei lá do atendimento mesmo. Uma graça, eu conheço então, você só tirar uma. Sim, Marcela quer tirar, tá sem microfone. Marcela, seu microfone está desligado. É nosso R3, se apresenta aí, Marcela. Tudo bem, doutora Silvana? Meu nome é Marcela, eu sou R3 aqui da residência de Sete Lagoas. Eu gostaria só de tirar uma dúvida, só para deixar concretizado isso daqui. Com a função, em decorrência do desabastecimento do esquema tríplice, então a gente fica com a opção de escolha número 1, que é a sulfametoctasol mais o trimetropin, né? Mais a espiramicina, é isso? Isso, número 2. Porque 1 é o que a gente não tem, né? É só para saber, a dose, então, é 400 miligramas, 400 miligramas e 80 do trimetropin, não é isso? Esse se for o do Rename, do SUS, né? No isso, do SUS. Você tem o 800, então aí é um comprimido só. Mas nós não temos o Rename, no SUS a gente não tem, a gente só tem o de 400 no SUS. Isso mesmo. Aí é 2 Obrigada. de 8 em 8. A gente não tem associado o ácido folínico quando não tem a pirimetamina, mas existem alguns que falam que se usa sulfa, deveria usar o ácido folínico também. Aqui a gente não tem orientado o ácido folínico, tá? Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou agradecer, depois eu passo a palavra para o Rogério, se ele quiser, né? A Silvana, assim, maravilhada com a aula,
a didática fantástica, uma aula super objetiva. Eu acredito que os residentes estão bem satisfeitos. A gente tem muito caso de toxoplasmose no ambulatório e sempre essas pequenas picuinhas aparecem para dificultar o nosso raciocínio mesmo, né? Então a gente tem que estar com isso daí meio que na ponta da língua. Com certeza coisas para a gente já acrescentar no nosso serviço, né? Por mais que a gente sempre pode melhorar. Então, nós já notamos aí alguns detalhes importantes diante da sua explanação. Então, agradeço demais. Estou lisonjeada, feliz. Eu vou dormir igual aquela que foi no show, assim, sabe? Daquele seu show de banda de rock preferida. Estou indo eu dormir desse jeito, com a mesma excitação. Eu confesso mesmo, estou muito feliz com a sua presença. Com certeza, assim, a gente quer poder contar com você em outras ocasiões e situações. Se Deus quiser, no que vem a gente está no Sinhá, se Deus quiser vai ter congresso presencial, né? Vamos torcer. Vamos torcer, se Deus quiser. E agradecer demais mesmo, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Rogério, que é meu colega, ele com certeza quer falar alguma coisinha. Mandar um beijo. E obrigada para todo mundo que estava aí, pelo apoio de todos também, tá, gente? Obrigada. Silvana, eu faço das palavras de Cíntia as minhas, né? Agradecer, Sete Lagoas sempre prestigiou muito o Sinhá. E só para fazer uma brincadeira aqui, você é assim a ídola da Cíntia e a Carolina Salles, da doutora Patrícia, que também nos brindou com a aula. E as meninas, assim, essa data sempre vai ficar marcada para a residência. Muito agradecido a sua didática, conhecimento, né, na ciência e na atenção à saúde, né? Porque muitas vezes a pessoa faz atenção e não faz ciência, mas o bom de Ribeirão é que isso caminha muito, muito próximo. E para nós que estamos aí numa residência de 7 anos, estamos crescendo com vocês aí. Muito obrigado, viu? Em nome dos residentes e da nossa residência. De coração, foi um prazer estar aqui. Eu estou à disposição, eu acho que esse é o papel das academias, né? Compartilhar, estar junto, ajudar, orientar e compartilhar, porque a gente aprende também, né? Com as perguntas que a gente recebe, a gente também aprende. A gente não sabe tudo, tem uma pergunta diferente, a gente reflete, aprende. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E eu espero vocês o ano que vem aqui no Sinhá. Mas antes disso, nós vamos nos encontrar. Vamos continuar aqui mais uns encontrinhos aqui, vamos marcar mais. Pode deixar que eu já estou fazendo uma listinha aqui. A Carol já deu aula? Já. Não, para a gente aqui, a específica da residência, para nós assim não, né, Rogério? Não será aquela do... Não, ela fez um tema de LARC que a Baia sim. Foi específico para a residência. Exatamente, foi para a gente... O último evento não foi, mas o outro evento dela foi um evento específico. Foi recente, acho que não tem nem 2 meses, não. Foi há pouco tempo a aula da Carol. E a Patrícia, o olho dela brilha quando fala da doutora Carolina. E o mais gostoso de vocês é que parece tão fácil, né? O acesso, né? Vocês estão sempre tão disponíveis, tão normais, tão básicas. Aí eu adoro ver assim, gente como a gente, é mais gostoso. Gente como a gente, uai. Mais ou menos. Aqui, o olhinho. Mas ele é ótimo, amigo. Ô, Cíntia, claro que nós somos tudo gente como a gente. Pensa que a gente também não passa perrengue? Passa também. Combinado, então. Beijo, boa noite, vamos descansar. Obrigadão. Tchau, tchau. Viu? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo para vocês.